Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. O líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, lançou o mote para este tirateimas na Rádio Observador. Nós não fizemos tudo bem nos últimos anos. A manifestação de interesse compreende-se num determinado quadro em que havia uma procura do mercado de trabalho muito intensa e uma resposta insuficiente por parte da nossa rede consular. Esse instrumento tinha também efeitos negativos, porque na realidade não podemos ignorar que tinha um efeito de chamada. À boleia destas palavras de Pedro Nuno Santos, em entrevista ao Semanário Expresso, temos frente a frente na Rádio Observador para este debate sobre a mudança de posição do PS, dois vice-presidentes das respectivas bancadas parlamentares, a socialista Isabel Ferreira e o social-democrata Carlos Eduardo Reis. Muito bem-vindos. Isabel Ferreira, deixe-me começar por si. O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que o PS vem reconhecer que a política do Governo está certa, mas o assunto não parece pacífico no seio socialista. E digo isto porque a ex-ministra com a tutela da Agência para a Integração, Migrações e Asilo e agora eurodeputada Ana Catarina Mendes lamenta o que diz ser a aproximação do secretário-geral ao discurso da direita e da extrema-direita, e há críticas também do ex-ministro José Luís Carneiro e do deputado Eurico Brilhante Dias. A bancada parlamentar do PS foi apanhada de surpresa pela mudança de posição do secretário-geral? Muito boa tarde a todos, cumprimento também quem nos está a ouvir e naturalmente o Sr. Vice-Presidente Carlos Reis. Eu começo mesmo pelas declarações pouco sérias que fez o Sr. Ministro da Presidência, porque é de facto inaceitável que se considere que a entrevista do Secretário-Geral Pedro Nuno Santos validou o que quer que seja deste Governo. Eu entendo que o Governo atual queira validação para os erros da sua governação, mas não tiveram essa validação, e que fique bem claro que o que o Secretário-Geral disse foi que este Governo está a empurrar para a imigração ilegal. É um Governo que vedou a oportunidade da legalização aos trabalhadores estrangeiros, que aumentou os prazos para a atribuição de vistos à procura de emprego, que não reforçou, ao contrário do que prometeu, não houve reforço do pessoal nos serviços consulares, que vedou o acesso dos estrangeiros em processo de regularização ao SNS. Isto até é uma questão de falha dos direitos humanos. Mas Isabel Ferreira, até porque não temos muito tempo, gostava de centrar aqui a nossa discussão nas declarações de agora de Pedro Nuno Santos e perguntava-lhe se a bancada parlamentar foi ou não apanhada de surpresa. Não, claro que não. O secretário-geral Pedro Nuno Santos vem clarificar que a regulação tem que ser feita de forma eficaz, certamente, mas humanista, que falta a este governo que não tem nenhuma empatia, não tem essa componente humanista e que deixa, acima de tudo, um vazio legal ao não prever processos de regularização destes trabalhadores. E, portanto, aquilo que o secretário-geral diz é que há desafios estruturais que o país tem que enfrentar para garantir uma integração plena e justa. São desafios que ele aponta naturalmente na área da saúde, do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, das nossas escolas públicas estarem preparadas, da habitação acessível, mas muitas outras áreas que são importantes. Portanto, não há dúvida, e ninguém tem dúvida, que os estrangeiros são fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia nas mais diversas áreas. Aliás, a contribuição para a segurança social deu mais de 1.600 milhões de euros de lucro, que reforçam a população ativa. Isabel Ferreira, deixe-me alargar aqui a nossa conversa ao Carlos Eduardo Reis, porque... Carlos Reis, só. Carlos Reis, porque uma das ideias que Pedro Nuno Santos nesta entrevista põe em cima da mesa é a de substituir aquilo que era a demonstração de interesse por um visto turístico que, entretanto, pode depois ser regularizado com um contrato de trabalho
para que os imigrantes possam regularizar a sua situação em Portugal. Esta é uma solução, é um caminho que pode colher o entendimento do PSD e também do Governo para tentar encontrar aqui um caminho alternativo? Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar, também boa noite à Isabel, e vamos então a factos. Em primeiro lugar, há aqui já uma questão que se tem que já refutar por completo. Esta alegada ideia da falta de empatia e de visão humanista. Repudio isso completamente. Não dou, nem admitimos no PSD, qualquer live de pseudo-superioridade moral e de transformar uma questão política, que é uma questão importante, mas que não é uma questão moral, não é uma questão teológica, numa questão de moralidade. A senhora deputada Isabel Ferreira está a falar com o PSD, com o Partido Fundador da Democracia, não está a falar com nenhum dos seus parceiros, futuros parceiros da extrema-esquerda, nem está a falar com a extrema-direita ultramontana. Portanto, está a falar no campo normal, político e democrático, onde há divergências, e onde o Partido Socialista teve uma falha calamitosa e catastrófica no âmbito da imigração. Como é óbvio, Portugal é um país de imigração, graças também ao seu desenvolvimento económico. É uma tendência que acompanha a OCDE. Aquilo que não acompanha a OCDE, nem acompanha a Europa, foi um regime de open borders, um regime de desmantelamento da anterior estrutura que cuidava e zelava pela legalidade nas seguranças dos estrangeiros e das fronteiras, e que nos deixou 400 mil processos para analisar. Já analisámos metade em 8 meses e detectámos 108 mil imigrantes irregulares. Eu estou-me a reportar a números conhecidos e divulgados. Carlos Reis, nós tivemos aqui o Secretário de Estado há muito poucos minutos a dar-nos conta desses dados, exatamente. Agora é importante... Então, a regularização está a ser feita, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Não é um problema. Mas eu não estou agora a falar da regularização. Olhando para a frente e sabendo nós que vamos precisar... Em relação ao Partido Socialista, aqui às declarações do Sérgio do Partido Socialista, o problema do Partido Socialista foi um problema de desnorte. De desnorte porque tem a ver, por um lado, com a sua arrogância intelectual, e que é uma característica quase genética do Partido Socialista, em que não admite os seus erros, portanto, não admite falhas, e por outro lado, a necessidade que tem de rever as posições porque estão apanhados em contrapé com os sentimentos da maioria da população portuguesa. Portanto, o Partido Socialista que se enfia na Rua do Bem Formoso é o Partido Socialista que depois fica em contrapé com os sentimentos da população portuguesa. E, portanto, aqui não é uma questão de convicções do Partido Socialista, é uma questão de conveniências. É um partido que, infelizmente, para o nosso debate democrático neste processo, está a gerir as questões de conveniência. Tanto os críticos, os agora críticos do secretário-geral do Partido Socialista, eram supostamente os moderados e que agora o tentam apanhar em contrapé. O Sr. secretário-geral do Partido Socialista, que sempre foi frentista e, portanto, que no fundo sempre sonhou com uma espécie de contínuo ideológico com o Bloco de Esquerda, vem agora dar a mão à palmatória. Isabel Ferreira, não lhe pergunto se concorda com esta visão, mas queria lhe perguntar se concorda que esta assunção de que as coisas não correram exatamente bem anteriormente já deveria ter sido... Foi uma catástrofe. Sim, mas o que lhe perguntava era se acha que este reconhecimento deveria ter sido feito mais cedo ou poderia ter sido feito mais cedo. O Sr. Deputado Carlos Reis desconhece certamente a realidade do país e eu, como deputada eleita por um distrito do interior, em particular Bragança, tenho que lhe dizer que a presença de imigrantes e de estrangeiros e trabalhadores estrangeiros é essencial para muitos dos fatores que eu já mencionei anteriormente, mas desde logo para o rejuvenescimento e o desafio demográfico. Em Bragança nasceram no último ano 368 bebés. Isto não é sustentável nem sequer para manter serviços públicos abertos, quanto mais para termos um território próspero e dinâmico. E, portanto, fazer esses discursos que já nos habituaram, populistas, com uma dimensão securitária e que fomenta a exclusão e a discriminação ao cavalgar percepções de insegurança que não são reais, não são determinantes. O que nós temos que fazer, e foi isso que o Secretário-Geral transmitiu, é termos políticas determinantes de fixação e acolhimento de imigrantes, aliás, na linha do que se passa em toda a Europa.
profundamente interligada às políticas de integração social e cultural. O SNS, as escolas públicas, a habitação, a aprendizagem da língua portuguesa, o reconhecimento de qualificações, o combate à discriminação, ao racismo, à xenofobia, à discriminação no mercado de trabalho. E aí o Partido Socialista tem um legado inegável quanto à promoção da diversidade, à dignificação das condições de trabalho. Vamos recentrar aqui agora também a questão na imigração, como estávamos aqui a tentar fazer. Carlos Reis, apesar desta aproximação de Pedro Nuno Santos, também diz o líder do PS que o governo está a empurrar muitos imigrantes para a imigração ilegal, com prazos de atribuição de vistos a aumentar, ao contrário do prometido. Ainda esta semana houve protestos junto ao Consulado de Portugal em São Paulo pela demora na emissão de vistos. O que lhe pergunto, e também diz o líder do PS que não se pode tratar da mesma maneira quem entrou legalmente no país, através, por exemplo, desses vistos turísticos, e quem entrou de forma ilegal. O PSD admite ou não ajustes na política que definiu? Raquel, em primeiro lugar, os problemas internos do Partido Socialista não interessam nada ao país, não interessam ao nosso debate, nem nos interessam a nós, nem a perspectiva, nem os problemas psicológicos do Partido Socialista, que procura resolver com um despejo contínuo de linguagem woke para cima de qualquer debate. A questão aqui que me coloca é muito simples. O PSD e a Aliança Democrática, este governo não tem que rever nada. Tem que fazer o trabalho que se comprometeram com os portugueses, que é pôr em ordem, peço desculpa, esta desordem em que se deixou chegar... Mas há receptividade à proposta que Pedro Nuno Santos irá apresentar no final do mês? Estão receptivos a ler essa proposta e, no limite, depois a ajustar a política, ou está fechada? Obviamente que nós temos de analisar todas as propostas, é uma questão de um partido político responsável e, portanto, o Partido Socialista é bem-vindo a este debate, é muito bem-vindo, porque até há pouco tempo não se admitia sequer falar em imigração. Aliás, nós éramos quase sempre empurrados, também pelo comentariado, também por alguns dos seus colegas jornalistas, deixe-me que lhe diga também, para as raias de quase a marginalidade política ou da ilegitimidade política, sempre que se falava que havia um problema de imigração, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas. Repara, a imigração é absolutamente necessária. Portugal sem imigração não tem futuro. Nós precisamos de imigração. Sempre o dissemos e sempre o vamos dizer. Nós não somos partidos extremistas. Agora, nós não queremos open borders, também não queremos também fechar portas. Queremos regras e queremos cumprir as regras. Agora, um Partido Socialista que nos deixa os serviços públicos quase a colapsarem, que nos deixam com imensos problemas. A senhora deputada é eleita por Bragança e tem um problema de desertificação e tem vários problemas no interior. Não é desertificação. Esse não é o termo eleito pela área metropolitana de Lisboa. E temos aqui muitos problemas. E alguns seriamente e derivados, sim, por falta de integração. Há problemas de integração. E peço muita desculpa, os debates teológicos do Partido Socialista sobre se é uma questão de aculturação ou de integração das pessoas não nos interessam para nada. Nós interessa-nos sim que os imigrantes sejam bem absorvidos no conjunto da sociedade portuguesa, que trabalhem em condições de dignidade e já agora saudar também o reconhecimento de uma viragem que espero eu que se concretize do Partido Socialista e que são questões fundamentais. Eu não quero imigração, nem quero imigrantes, nem quero que olhem para mim de uma determinada maneira, se eu for homossexual ou se eu for heterossexual, ou que fechem as mulheres em casa, ou que andem aos 20, aos 30 e aos 40 homens de magotes na rua. Estamos mais uma vez a desviar aqui o centro da nossa discussão, Carlos Reis. Isabel Ferreira, há pouco saiu em defesa do secretário-geral do PS, mas pergunto-lhe se atribui peso às declarações, por exemplo, de Ana Catarina Mendes, a criticar esta posição do líder do PS. O que, com certeza que todo o trabalho dos governos do Partido Socialista, dos quais eu fiz parte, com muito orgulho, tem um legado, como eu dizia há pouco, enorme naquele que é a garantia do acesso aos serviços públicos, ao emprego, aos direitos humanos, quer de imigrantes. Somos um exemplo em termos de país que acolhe também refugiados e, portanto, esse legado é do Partido Socialista. Não temos este tipo de discurso, como o Sr. Deputado Carlos Reis, que até fala em que os imigrantes devem ser absorvidos. Claro que não, eles devem ser mesmo
integrados e, por isso, tem que haver esta evolução das políticas de fixação, de integração de estrangeiros, tem que haver esta evolução e isso é que está patente no discurso, na entrevista do secretário-geral Pedro Nuno Santos. Obviamente, mas então como é que, Isabel Ferreira... Os contextos alteram-se, nós tínhamos um contexto anterior de uma grande necessidade também económica, isso naturalmente que cria necessidades, mas precisamente porque estava a dizer também o Sr. Deputado Carlos Reis, o país é diferente. No interior a pressão social e os problemas de coesão social estão mais diluídos do que nas áreas metropolitanas e é sob essa perspectiva que nós temos que olhar, no sentido de promover a imigração regulada. Isto é incontestável. Mas, Isabel Ferreira, mas então nesse sentido, como é que justifica as opiniões críticas que surgiram face a esta entrevista do secretário-geral dentro do próprio Partido Socialista e, sobretudo, dos responsáveis pelas políticas de imigração do anterior governo? Sim, eu não sou responsável por justificar as posições. Não, mas estou a fazer a pergunta. Só para tentar perceber isto. Exato. Pronto. Aquilo que está em causa é um diploma que será apresentado até ao final do mês e aí sim, quando estivermos todos na posse do diploma, que ainda não está terminado, aí sim poderemos comentar com toda a propriedade a importância da revogação da manifestação de interesse. Agora, eu lendo e relendo a entrevista que o secretário-geral Pedro Nuno Santos deu, o que encontro lá é claramente dizer que houve a revogação desta manifestação de interesse, que o que ficou ainda é pior, porque não resolve, cria um vazio legal e nós precisamos mesmo de garantir que regularizamos imigrantes que estão a trabalhar, porque o país precisa destes trabalhadores, e não empurrar para a imigração ilegal como é o que está a acontecer. Portanto, não houve aqui, de todo, e isso que fique bem claro, não houve aqui nenhuma validação do trabalho do atual governo, pelo contrário, houve uma indicação explícita dos erros que estavam a ser feitos, o que houve foi uma clarificação no sentido de dizer que está a ser preparado o diploma que vai ter como objetivo uma imigração regulada, eficaz, mas ao mesmo tempo articulada com as questões da integração social e com o acesso, para já com estas reformas estruturais, estes desafios estruturais que o país enfrenta quando recebe todos estes trabalhadores estrangeiros nos serviços públicos, ligados à saúde, ligados à educação, garantir habitação acessível, garantir que há uma aprendizagem da língua portuguesa, que o reconhecimento das suas qualificações é célere, menos burocrático e, sobretudo, que não há aqui nenhuma questão de discriminação, de racismo, olha, até, por exemplo, de estigmatização de nacionalidades, que é uma coisa que também nós observamos e repudiamos totalmente. Não pode haver discriminação no mercado de trabalho e, portanto, é nesta perspectiva da dignificação das condições de trabalho, mas sobretudo do acesso de todas as pessoas a estes serviços públicos e condições de vida dignas que têm direito, é nesse sentido que o grupo parlamentar do Partido Socialista trabalhará. Vamos aguardar por essa proposta do PS, depois de Pedro Nuno Santos ter vindo assumir erros no passado recente por parte do Partido Socialista, do Governo, no que toca à entrada de imigrantes em Portugal. Muito obrigada, Isabel Ferreira e também Carlos Reis, por terem estado frente a frente neste Tirateimas. Bom fim de semana. Obrigada, boa tarde. Imigrantes por saúde, enfim.